8 dias para a eleição do próximo domingo, para a eleição mais importante dos últimos anos, para muita gente a eleição mais importante desde a redemocratização, para muita gente a eleição mais importante da história desse país. Está conosco o Sérgio Lidke, editor do projeto Comprova, que vai conversar conosco sobre desinformação no segundo turno da disputa eleitoral. Sérgio, bom dia, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Gabriela, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. O que a gente precisa saber para sobreviver a essa próxima semana? O que vem se aproximando, Sérgio? Olha, é difícil porque realmente o tom da campanha nas redes sociais ficou muito forte, muito intenso. Nós chegamos a um nível em que já não há mais uma disputa, uma possibilidade de argumentação de parte a parte, um campo muito polarizado, e eu acho que o momento agora é um momento quase como se fosse uma disputa de torcidas, né? O tipo de narrativa que se tem é a intensificação de algumas coisas de alguns temas que já vinham sendo tratados, só que agora já mais no nível do deboche, né, estressando realmente todo tipo de narrativa. É muito difícil porque a gente consegue enxergar do nosso ponto de vista aqui todas as bolhas, né? As pessoas estão, às vezes não percebem isso porque elas já estão em algumas bolhas, né? Já fecharam as portas para argumentação contrária e isso eleva o debate, né? A natureza do debate para algo que a gente já não tem mais uma discussão nas redes sociais hoje, um debate em torno de ideias, um debate em torno de qualquer perspectiva de futuro. É realmente um quadro desanimador, assim, para quem acompanha o que acontece nas redes sociais. Eu estava ouvindo agora há pouco, antes de entrar aqui, a propaganda política. As redes sociais têm um clima muito mais intenso, muito mais forte do que esses ataques que a gente tem visto na propaganda política, né? Ô Sérgio, mas sabe o que tem me chamado a atenção? Eu tô chocado, acho que como qualquer brasileiro, com o baixo nível de discussão política. Aliás, não dá nem para chamar de discussão política, isso é uma rinha de galo, é uma coisa que ultrapassa qualquer limite do razoável, mas boa parte dessa baixaria, ela advém de palavras que saíram da boca dos próprios candidatos, né? Não foram inventadas pelo outro lado. Não foi o Lula que inventou que o Bolsonaro quase comeu carne humana, não foi ele que inventou que o Bolsonaro chamou meninas que estavam lá aprendendo um ofício de prostitutas, meninas de 14 anos. Foi o Bolsonaro que inventou que o Lula disse que a pandemia foi uma coisa boa. Nada disso. Tudo isso saiu da boca dos candidatos. Não obstante, isso vem sido tratado como fake news e muitas vezes removido de páginas e do debate público pelo TSE. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa nova modalidade de fake news em que a mentira vem da boca do próprio candidato. Os candidatos, eles fornecem matéria-prima, né? Basicamente o que se tem visto hoje é isso. Eles fornecem matéria-prima, muitas vezes com verdades, com fundos de verdades, mas muitas vezes exagerados, né? O que acontece é que nas redes sociais, a grande novidade desse ano em relação a 2018 é que nós temos novas plataformas de vídeo que oferecem aos usuários uma série de recursos e de ferramentas para que eles possam criar conteúdos a partir de conteúdos que já existentes. Então, o vídeo ele tem um componente muito emocional, e as pessoas têm essa possibilidade de usar tudo de vídeo, né? Então, mesmo essas coisas que são verdadeiras, que se localizam, né? Que a internet é também plana na medida em que a gente tem acesso a coisas do passado muito facilmente, a possibilidade de fazer esses recortes e trazer com novas interpretações ou até com exageros
ela é muito recorrente nessa eleição, né? A gente vê de um dia para o outro publicações em vídeo, por exemplo, que chegam a 1 milhão, 2 milhões de visualizações no intervalo de 24 horas, o que é uma coisa impressionante, né? E eu acho que isso faz parte de o Alexandre Moraes usa um termo que é conhecido internacionalmente como information disorder, né? Eu chamo como desarranjo, porque eu acho que desarranjo é o que melhor define esse quadro que a gente tem. E o TSE, ele acaba sendo também vítima desse desarranjo, na medida em que é difícil lidar com as ferramentas que nós tínhamos anteriormente, com esse novo quadro, né? Então, muitas vezes, as atitudes parecem ser atitudes extremas, atitudes que desesperadas, talvez, para tentar conter a disseminação da desinformação, e nós vamos ter que aprender muito com esse quadro agora, porque isso é uma novidade para todo mundo, né? Eu não estou querendo justificar as ações do TSE nesse sentido, mas tentando me colocar no lugar deles e assim, a partir da experiência que eu já tenho desde 2018 tratando de desinformação, acho que as autoridades estão também caminhando para um terreno crítico, que é o da tentativa e erro, né? Quer dizer, vamos tentar novas ações aí para tentar conter, só que nós não vamos conseguir conter, não é assim que se contém, né? Não é com a deleção de alguma conta, ou a retirada do ar de um determinado conteúdo, simplesmente que se vai conter isso, né? Porque esses conteúdos, eles brotam imediatamente em outras contas, em outras plataformas. Nós estamos vendo um quadro que é um quadro de multiplataformas, uma coisa criada em uma e se dissemina por todas as outras com enorme velocidade, né, com enorme rapidez. Então, essa contenção, que é também um pouco do trabalho dos checadores, ela é uma contenção de pouco efeito, né? É ruim porque a gente estressa também os limites da democracia nesse sentido, né? E elas surtem muito pouco efeito, né? São outras as possibilidades de contenção que a gente deveria já ter tratado desde 2018 com mais seriedade. Agora, pergunto, Sérgio, se nesse trabalho de checagem vocês têm conseguido avançar em mecanismos, estratégias para chegar a mais gente. Estava lendo recentemente o livro novo da Letícia Cesarino, professora que pesquisa, né, esse universo das redes, a internet como arena política, e ela vai contando como a internet como arena política contribuiu para esse mundo que a gente vive hoje, da pós-verdade, da desinformação, do conspiracionismo e tudo mais. E tem um problema de saída, de partida, que é a nossa realidade perdeu pontos de contato com a realidade do outro. Porque se eu acredito numa conspiração, as nossas premissas de ver o mundo e ver a vida e ver o que está acontecendo já são de partida diferentes. Então é muito difícil você chegar a um diálogo. E aí, nesse mecanismo de desenvolvimento de ferramentas de combate à desinformação, vocês têm conseguido pensar em caminhos para chegar a mais gente? Porque, às vezes, a desinformação não é desinformação para algumas pessoas que acreditam naquilo piamente, né? Elas não conseguem ver uma checagem de fatos como uma checagem de fatos. Fica muito difícil a conversa, né? Não, você ponderou muito bem. Essa é uma das dificuldades, né? A desinformação, ela sempre é uma coisa muito convincente para aquele grupo, né? Esse viés de confirmação, né? Para quem já, de alguma forma, acredita em determinadas coisas, em determinadas narrativas, ele é muito forte, ele evita que qualquer narrativa, qualquer informação que desminta aquilo possa ser aceita com facilidade pelas pessoas, né? A desinformação, ela se vale muito da tecnologia, né? Das tecnologias que
que, por incrível que pareça, surgiram para melhorar a comunicação entre as pessoas, né? As pessoas não sabem lidar com isso, né? Nós não temos uma alfabetização midiática, uma capacidade de crítica de lidar com desinformação, e é nisso que nós devíamos estar trabalhando, assim, né? Essa é uma das frentes que a gente deveria estar trabalhando já desde 2018, quando isso aflorou de maneira muito mais séria, né, no mundo, não só no Brasil. 2016, para ser mais preciso, né, de 2016 para cá. Então, é realmente muito difícil. As pessoas elas já formaram suas convicções, né, os dados de pesquisas têm mostrado isso, que as pessoas têm convicções, elas circulam numa determinada bolha, é difícil furar essas bolhas, né, nós não comprova, o que nós temos tentado fazer trazer também conteúdos que sejam mais explicativos, na medida em que eu não precise colocar um carimbo ali que já faça com que as pessoas tenham uma reação negativa àquela informação que elas estejam recebendo, né, então tentando fazer um jornalismo um pouco mais explanatório, né, que traga mais todos os elementos para que as pessoas compreendam o contexto é muito importante nesse momento, e a gente tenta de alguma forma criar um escudo para as pessoas que ainda não acreditaram na desinformação, que não foram vítimas dessa desinformação, na medida que o Comprova tem 43 veículos de comunicação que vão redistribuindo, né, esses conteúdos que a gente produz. Essa é uma das formas, né? Talvez não seja a forma mais eficaz para isso, mas é a forma que a gente tem utilizado, e ela consegue levar os conteúdos de checagem para vários públicos, para vários territórios no Brasil. Então, nós acreditamos que isso tem um efeito, se não é um efeito de convencimento de quem acreditou na desinformação, ao menos é um efeito de proteção, de vacina para quem ainda não teve contato com aquela peça de desinformação. Eu acho que a saída, o que melhor hoje a gente teria é um trabalho com as plataformas, porque é nesse ambiente que a desinformação circula mais. Eu chamo de recall, né? Eu acho que as plataformas deveriam ter um recall na medida em que houvesse o desmentido de alguma informação que estivesse circulando, que as pessoas que foram contaminadas com isso, ou que receberam e tiveram acesso a essa desinformação, fossem avisadas, recebessem o alerta de que, olha, essa informação que você leu ou viu a partir da nossa plataforma, ela é uma informação equivocada e há uma checagem aqui que mostra isso com todos os elementos. Acho que essa seria uma das alternativas que nós teríamos, mas eu vejo que o caminho está no trabalho com as plataformas, porque é nesse ambiente que as coisas estão circulando. Mas eu estava ouvindo a pergunta da Gabi e ponderando aqui se a gente já não passou desse ponto em que as premissas são diferentes e, portanto, as pessoas não acreditam no que você diz e você não acredita no que as pessoas dizem. E se a gente já não está num ponto muito preocupante em que as pessoas divulgam mentiras sabendo que elas são mentiras, porque, afinal de contas, a política é um jogo de quem mente melhor, de quem consegue emplacar a melhor mentira. Não que a política já tenha sido um jogo de freiras carmelitas, mas de que esteja disseminada a ideia entre o eleitor, não só entre os donos do tabuleiro, de que a mentira se combate com mentira e não com verdade. Eu digo isso porque eu vejo pessoas que até ontem estavam reclamando de fake news, mas que agora estão dando palanque para outros mentirosos, com a diferença de que esses mentirosos estão do lado dela. Mas peraí, vocês não estavam reclamando, mas se eu não mentir, a mentira do outro vai colar. Então a gente tem que fazer isso e jogar com as mesmas armas. E aí vira uma rinha de cães. Não tem regra, ganha quem morde mais forte. E esse é o pior dos mundos, em que não adianta você ter uma agência de checagem porque ninguém se interessa com a verdade. É um mundo em que a verdade não importa mais. E esse seria um caminho sem volta. Não sei como é que você vê essa perspectiva, Sérgio. Megali, acho que você está muito certo nisso. A gente viu nesse segundo turno agora esse vale tudo.
Então, ambos os lados, e muita gente séria, eu vejo colegas jornalistas até, que têm uma posição política mais aberta, assim, achando que que os fins justificam os meios. Acho que isso sim nos leva a um caminho sem retorno. Eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, aquilo que a gente fala na Amazônia, no desmatamento, né? É triste pensar isso. Acho que talvez a gente evite, do nosso lado aqui, nós estamos um pouco frustrados talvez com o caminho que a coisa andou, porque nós ficamos esse tempo todo lidando com desinformação, sempre sem a esperança talvez de que a gente pudesse ter as respostas a tudo, né, a solução. Nós somos parte da solução, precisa de muitas outras, né, mas realmente é isso. Eu acho que a gente, talvez a gente não tenha medido isso ainda, mas a gente vai precisar medir para ver se nós estamos num ponto de não retorno, o que seria terrível para a sociedade, né, para a sociedade como um todo, não só para a democracia, mas para a sociedade como um todo. A sociedade se baseia em confiança, né, na medida em que a gente perde a confiança nas coisas, nada mais funciona, né, tudo isso que durante séculos a gente construiu, se esfarela muito rápido, né. Então, eu acho que sim, a gente precisa pensar com seriedade nisso, e nós precisamos... As pessoas precisam tomar consciência de que elas são vítimas disso. E em elas sendo vítimas, elas são parte também daquilo que afeta, né, daquilo que destrói. Né? Eu vou te dar um exemplo disso. A gente criou um curso para pessoas com mais de 50 anos para tentar evitar a desinformação. É impressionante o número de pessoas que disseminam o link desse curso. É um curso grátis por WhatsApp. As pessoas acessam muito, só que ninguém faz o curso, poucas pessoas fazem. As pessoas repassam porque elas acham que elas não necessitam, que elas sabem lidar com isso, e elas não sabem lidar. A gente não tem informação, capacidade de análise crítica dos conteúdos que a gente recebe pelas redes sociais, e a gente recebe das pessoas... que são as pessoas em quem a gente mais tem confiança, né, que são as pessoas próximas, os amigos, os colegas de trabalho, os parentes, né, as pessoas que formam as nossas bolhas, né, é por aí que está. Então, eu acho que, sim, é difícil decretar isso, que nós já estamos num ponto de não retorno, mas a gente caminha velozmente para isso. Você tem toda a razão. Sérgio Littke, editor do projeto Comprova, conversando conosco sobre desinformação no segundo turno da disputa eleitoral. Bom trabalho para você, Sérgio. Será muito trabalho, né, nos próximos dias. E que seja suave. Um bom sábado, até a próxima. Bom sábado para vocês e para os ouvintes todos. Obrigado. Tchau.